Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, vou aqui colocar os comentários sobre o tema de hoje. Como é que vocês estão, hein, pessoal? Oi, Pati, tudo bem? Olá. Vamos acenar para a Pati, tudo joinha. Tô tentando arrumar, ficou a câmera. Já fixei o comentário. Muito bom, o tema de hoje é: você sabe como não perder a voz quando tem que falar por muito tempo? Por que isso é importante hoje? Será que vocês sabem dizer? Então hoje eu tenho que tomar cuidado porque eu estou numa cadeira aqui que gira e eu vou ficar fazendo assim. Então, vamos lá, eu vou me concentrar para não ficar com o efeito ping-pong, aquele que faz assim quando tá numa cadeira que balança, eu prometo para vocês. Ai, vambora. Obrigada pelos corações, adoro corações, aí todo mundo vai ver que tem live começando. Então, vamos lá, gente. Muito boa noite. Eu sou a Viviane Gilg, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e criadora do método Voice Fit. Para que serve esse método? Eu aplico esse método com os meus clientes. Aplico também no meu curso, que é o Voice Fit, e vou no final hoje da live mostrar para vocês uma oferta bacana de um workshop sobre expressividade vocal. Mas daqui a pouco eu falo disso, tá bom? O método Voice Fit, ele é para quem precisa, para quem quer usar a voz de maneira poderosa para conquistar sua autoridade, para que você tenha a sua voz fluindo com confiança, seja nas reuniões presenciais, nas reuniões virtuais, em qualquer tipo de apresentação. Quando você consegue falar com confiança, com segurança, as pessoas tendem a acreditar mais no que você fala e daí conseguem se conectar melhor com você, você consegue mais tempo de atenção dessas pessoas, e atenção hoje é ouro, não é verdade? Quanto mais atenção a gente tem das pessoas, mais ouro a gente tem, ou seja, a gente precisa valorizar a atenção que as pessoas nos dão. Para quê? Para que a gente consiga transmitir as nossas ideias, transmitir os nossos pensamentos, para a gente conseguir fazer esse relacionamento um relacionamento saudável do ganha-ganha, certo? Então, o método Voice Fit, ele trabalha com todas essas características de voz, de corpo e conteúdo. Para quê? Para que a pessoa saiba usar os seus microfones em qualquer palco, ou seja, para que a pessoa saiba falar dos assuntos que ela precisa, seja dos seus assuntos pessoais ou profissionais, em qualquer situação, em qualquer palco, seja numa apresentação, numa reunião virtual, seja num bate-papo, ou até mesmo quando vai comprar pão na padaria. Você pode me perguntar assim, mas Viviane, para que eu quero ter uma voz com poder, uma voz de autoridade quando eu vou comprar pão na padaria? Simples, porque a gente vive de conexões. Olá, Denise, seja bem-vinda. A gente faz conexões e relacionamentos com as pessoas o tempo todo. E se você tem conexões e relacionamentos mais saudáveis, você consegue transmitir a sua ideia, você consegue chegar no final do dia com muito mais bem-estar, com muito mais alegria, com muito mais vontade de viver. Afinal de contas, a gente se relaciona com pessoas o tempo todo. E se eu quero ter bons relacionamentos, eu preciso me comunicar bem. Então, uma comunicação de confiança, ela tem uma voz firme, uma voz clara, você consegue transmitir autoridade e veracidade. Como é que isso acontece agora nas reuniões online? Eu tenho recebido muitas clientes, muitas mulheres que estão trabalhando no online, fazendo videoconferências, mentorias e reuniões durante muitas horas no dia.
E muitas chegam para mim reclamando de cansaço na voz, de ficarem ofegantes nas lives. Então, eu chamo isso de síndrome do tá me ouvindo. Sabe o que é a síndrome do tá me ouvindo? É quando você liga aqui o botão e começa a fazer a sua conexão da sua plataforma de apresentação, e aí você faz assim para o seu interlocutor: estão me ouvindo? Aí vem, ajusta o fone, aumenta o volume. Só que em vez de você usar esse aparelho ou o ajuste do computador ou do próprio celular, o que é que as pessoas fazem? Acabam ajustando a garganta de maneira errada, acabam forçando a voz, o que na fonoaudiologia a gente chama de abuso vocal. Então, esse ajuste, ele é ineficiente quando a pessoa grita: tá me ouvindo? Desculpa aí para quem tá me ouvindo, mas eu grito só para exemplo. Então, as pessoas também têm uma dificuldade de saber se a sua intenção chega lá no outro. Por quê? Porque aqui no online, no virtual, geralmente esse quadradinho ele mostra só uma parte do nosso corpo. Ele mostra aqui, ó, cabeça, ombros, e ele não consegue mostrar o corpo todo, a não ser que você esteja em pé, dando uma aula, mas geralmente nas videoconferências, nas reuniões online, você está sentado e você perde o referencial da sua expressão corporal quando você tem esse ambiente aqui no quadradinho. Então a ideia hoje é como não perder a voz quando eu tenho que falar por muito tempo. Como fazer a minha voz durar todas as reuniões que eu tenho. E mais do que isso, como potencializar a minha presença virtual. Porque eu também vejo muitas pessoas se queixando de que quando a reunião era presencial, ele mandava muito bem. A pessoa falava, se conectava, tinha as ideias compradas, vamos chamar assim, e agora no virtual a pessoa não tem conseguido essa conexão de maneira eficiente. Então eu vou dar para vocês 7 passos para vocês conseguirem melhorar o seu posicionamento e o seu uso vocal quando estiverem aqui no online. E vou trazer para vocês também os 5 sinais de atenção, 5 principais sinais de atenção para a voz quando ela diz para você assim: olha, não tô boa. Eu fiz uma enquete nessa semana, e essa enquete aqui no Stories, ela falava assim: a voz dói? As respostas eram lógico que sim, nunca parei para pensar, e isso existe? E por incrível que pareça, as pessoas que responderam, 100% delas, acreditam que sim, que a voz dói. E eu pergunto para vocês, mas a voz não é um som? Como que a voz dói? Como que a voz dói? Quem dói é a garganta, quem dói é aqui essa musculatura do pescoço. Mas, geralmente, quando a gente vê qualquer alteração na qualidade da voz, ou seja, quando eu tenho uma voz ofegante, muito fraca, rouca, quando eu tenho uma qualidade da voz que varia demais o tom fica grave demais ou fino demais durante o dia, ou, por exemplo, o volume da voz acaba ficando fraco demais, a pessoa chega no final do dia com uma voz fraca que não consegue nem mais falar. Ou o contrário, a pessoa tem que falar forte o tempo todo para poder ser ouvido. Todos esses são sinais de que o seu corpo está dando que a sua voz, a sua saúde vocal não está boa. Então, para quem está chegando agora, hoje a ideia é trocar aqui um bate-papo com vocês para que vocês estão usando a voz por muito mais tempo aqui no online, como não perder a voz quando eu tenho que falar por muito tempo. E eu vou ensinar vocês para isso hoje, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Dia 16 de abril, agora, sexta-feira, é o Dia Mundial da Voz. Vocês sabiam disso? Sabia que existe? Anota aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem o
o balãozinho de pergunta, faz uma pergunta aí para mim, faz Viviane, mas Dia Mundial da Voz, isso existe? Existe. E infelizmente, esse dia nasceu por uma... Não infelizmente esse dia nasceu, vou me corrigir. Esse dia nasceu, infelizmente, por um motivo ruim. Para quê? Agora sim é um motivo bom para conscientizar as pessoas da importância da saúde vocal. Mas aqui no Brasil, esse Dia Mundial da Voz começou a ser, vamos dizer assim, comemorado pelos fonoaudiólogos, pelos médicos otorrinos. Por quê? Porque a gente tem uma incidência muito grande de câncer de garganta, de câncer de laringe. E as pessoas, por desconhecimento, acabam negligenciando os sintomas que fazem a voz, os sintomas vocais que referem a um problema de garganta. Por exemplo, uma rouquidão persistente. Por isso, a minha primeira dica para vocês hoje é rouquidão que não tem uma causa aparente, que permanecer por mais de uma semana, 15 dias, procurem um médico otorrino, procurem uma fonoaudióloga especialista em voz, um fonoaudiólogo especialista em voz. Semana passada eu entrevistei o Takeshi Nishimura, que é meu colega de profissão, fonoaudiólogo especialista em voz, e então a gente tem fonos e fonos, homens e mulheres, exercendo a profissão. Então, qualquer sinal de prejuízo vocal por mais de 15 dias merece uma atenção, merece um cuidado. O grande problema é que o brasileiro acha que a voz rouca é sexy, que a voz rouca é charmosa. E, gente, a rouquidão, ela é um dos principais sinais de que a voz está com algum problema. Então, veja, a sua voz diz sobre você, a sua voz diz muito sobre a sua saúde. Uma voz rouca, uma voz que dispersa, que perde a força, que fica fraca demais no final do dia. Essa é uma voz que merece atenção, que merece cuidado, tá? Então, por que eu tenho que cuidar da minha voz? 3 pontos importantes. Primeiro, lógico, pela questão de saúde. Quando eu faço uma prevenção, é muito mais fácil de achar ou detectar algum problema logo no início. Outra, quando eu cuido da minha voz, eu cuido da minha imagem. A forma como eu falo, ela interfere na imagem que o outro faz de mim. E a partir do momento que o outro faz uma imagem de mim, ele vai julgar as minhas ações por essa imagem que eu estou transmitindo. Então fica aí uma pergunta para vocês. A sua voz, ela transmite aquilo que você quer? A imagem que você precisa que ela transmita? Ou a sua voz que está ficando fraca e cansada por causa de um longo uso vocal, vai transmitir também uma imagem de insegurança, de fraqueza, de falta de conhecimento? E, gente, pode ser que isso nem esteja acontecendo mesmo. Pode ser que a sua qualidade vocal esteja ruim por conta de um mau uso e não porque você não sabe do assunto. Então, quando você tem um ruído na comunicação, a chance do outro dispersar aquele ouro que eu falei lá no começo, dispensar a atenção dele para você e mudar para outra coisa é muito grande. Então, você perdeu uma conexão e um relacionamento ali que poderia ter sido mais duradouro, que poderia ter sido mais produtivo, ele se perde. Por quê? Porque a sua voz não transmitiu confiança, porque a sua voz não transmitiu autoridade. Então, gente, é importante a gente lembrar que quando eu estou falando aqui, vamos lá, temos uma pergunta. Após quanto tempo de fala contínua é normal a voz começar a falhar? Olha, Chiconato, a voz não deveria começar a falhar, tá? Se ela falhou, é porque alguma coisa deu errado, deu ruim. Então, por exemplo, pode ser que tenha sido falta de hidratação, pode ser que o ambiente está muito ruidoso
e a pessoa começa a falar com mais força do que deveria. Pode ser que você comeu algum alimento que engrossou a saliva e aí a chance de ficar com pigarro é muito maior. Mas normalmente a voz ela não falha, a não ser que você esteja muito cansado. E isso é muito importante. Você pode falar durante horas seguidas se respirar, usar as pausas, hidratar, comer. Mas lógico, tem vários fatores que podem desencadear esse momento de falha. Por exemplo, ó, se eu não tomar água agora, eu vou deixar para vocês observarem. Ó, se eu não tomar água agora, tá vendo que a minha voz começa a ficar um pouco mais grossa, um pouco mais raspada? Então, por quê? Porque tem saliva. Aí o que eu faço? Bebo água. A voz já fica mais limpa, porque a saliva fica mais fina, e isso acaba ajudando a deixar a voz fluir melhor. Ah, você perdeu a voz na sexta. Puxa, na última live da semana. Sim, olha aí, ó, 25 horas de consultoria e mais de 10 horas de live na semana. Então, o que a gente precisa entender nesse caso? Se o uso vocal ele está muito intenso, o teu músculo das cordas vocais, porque as cordas vocais são duas, viu, gente? Tá? Não é igual ao violão que tem 6, nós só temos 2 cordas vocais e elas ficam aqui, ó, paralelas ao chão e elas vibram quando elas fecham. O ar sai do pulmão, passa pela laringe, lá no meio da laringe as pregas vocais vibram, transformam esse ar em som e esse som vem aqui para a caixa acústica, para a nossa máscara, ele é transformado pelo movimento da boca, da língua, pela articulação dos sons. Então a gente tem uma produção da voz onde entra musculatura daqui do pulmão, porque vai fazer a entrada e a saída do ar, a movimentação da musculatura da garganta. E se eu estou falando de músculo, eu estou falando de exercícios, eu estou falando de condicionamento. Então, 25 horas de consultoria e 10 horas de live é um uso vocal bastante intenso, você está quase um atleta da voz. Tem uma colega fonoaudióloga, ela é especialista em voz, é doutora em voz, e ela trabalha, o programa dela chama Atletas da Voz, mas ela trabalha com cantores de alta performance. O nome dela é Thaís Vaiano, eu posso até convidá-la um dia aqui para fazer uma live comigo, para ela contar como é que é o trabalho com pessoas de alta performance, por exemplo, os cantores de samba enredo, os cantores de música do carnaval, por exemplo. Então, esses são atletas da voz, mas é porque eles têm essa demanda muito intensa. Então, se você começa a perceber que a sua demanda vocal começa a aumentar, você precisa fazer exercícios vocais, tá? Ah, Viviane, mas o exercício é bobo. Ah, eu já vi professor de canto, eu não quero cantar. Peraí, calma. Para fortalecer a voz, você precisa fazer um aquecimento vocal com um profissional especializado, de preferência um fonoaudiólogo especialista em voz, tá? Eu posso te ajudar, depois você me chama e a gente faz aí uma consultoria para te ajudar. Porque se eu falar para você aqui um exercício qualquer, eu não vou entender o teu contexto, mas qual é a dica que eu posso te dar de antemão? Primeira coisa, água. Água, água, água. Não é que você precisa beber 2 litros de água em uma live só, porque senão você vai ficar lá apertado, morrendo de vontade de ir no banheiro e não vai poder parar a live no meio do caminho para ir ao banheiro. Então, porque tomou muita água. Então, o que eu sugiro? Calcula mais ou menos a cada 10, 15 minutos de fala, de exposição contínua, faz uma pausa, toma um golinho de água e continua. Vocês que me acompanham aqui percebem que eu sempre tenho água aqui na live. Por quê?
Porque quando eu falo, a minha boca resseca. Hoje o ar-condicionado aqui em cima está desligado, mas tem dia que o ruído é grande e eu acabo ligando o ar. O ar-condicionado resseca o ar do ambiente. Então, consequentemente, a minha boca fica mais seca também. O que eu preciso fazer? Tomar água para me hidratar. Esse é um dos passos que eu vou falar para vocês daqui a pouco. São 7 passos para vocês ficarem atentos, para terem uma boa performance aqui no online, no virtual. E vai te ajudar muito também no presencial. Mas uma das dicas é justamente essa, dica número 6, beber água, tá? Ah, mito ou verdade? Como é que você adivinhou o tema da live de amanhã? Perguntas e respostas, mitos e verdades sobre a voz. Eu vou te responder e vou colocar essa pergunta para a live de amanhã, que vai ser justamente sobre isso, mitos ou verdades sobre a voz. Bom, vamos para mito ou verdade sobre a água gelada. Levanta a mão aí quem tem problema na voz quando toma água gelada. Eu sou uma delas, tá? O que acontece? A gente está falando de musculatura, certo? Músculo das pregas vocais, músculo da laringe, músculo dos ombros, músculo do pescoço. A gente está falando de músculo. A produção vocal depende de musculatura para poder acontecer. Musculatura respiratória, musculatura aqui da parte da boca, da laringe. Então, o que eu preciso entender? Se eu jogo um gelado... Ah, é verdade, Flávio, qualquer músculo, se não usa, cai. Mas a gente vai falar mais isso daqui a pouco, né? Quando a voz envelhece, envelhecimento vocal, isso é um tema bem bacana. Então, se você tem um músculo que está em uso constante, ele é um músculo que está aquecido. Vamos pensar no jogador de futebol. Quando ele está lá no jogo ou no treino e ele está jogando, de repente ele cai e sente uma dor muscular. O que o pessoal da equipe faz quando ele tem um problema muscular? Coloca gelo. O que o gelo faz? Contrai a musculatura. Agora veja, se você faz uma voz que tem um tom só, a musculatura da prega vocal está trabalhando assim. Quando você faz um uso vocal que vai variando os tons do grave para o agudo, por exemplo, preste atenção, ó, a laringe ela sobe e desce. Viram? Tenta aí na sua casa, faz uma vez. Então, ó, o som sai do grave para o agudo. A musculatura da prega vocal estica e encurta. E se eu tô com essa musculatura rígida, como é que eu vou conseguir fazer a modulação da voz? Que depende do grave e do agudo, certo? Então, você precisa prestar atenção na sua sensibilidade. O ideal é que quando você faz as exposições por muito tempo, quando você vai falar por muito tempo, o ideal é que a temperatura da água seja a temperatura ambiente. No máximo meio a meio, para quê? Para evitar o choque térmico. Porém, também tem a questão de sensibilidade. Se para você a água gelada não faz nenhum efeito negativo, ok. Para mim não dá. Se eu tomar água gelada enquanto eu estou aqui fazendo um treinamento, dando uma aula, fazendo a live, eu vou sentir, a minha musculatura vai contrair e eu vou ter um prejuízo vocal, tá? Então, a água gelada, geralmente, ela não é indicada quando você tem o uso muito intensivo da voz. Mas fica aqui também a questão do bom senso e da sensibilidade de cada um, tá? Então, é isso aí. Lembra e usa e beba bastante água durante as lives, né? O outro comentário que apareceu aqui foi sobre a musculatura, certo? Se o músculo não é usado... Opa, peraí que eu deixei aqui... Pronto.
Arrumei. O outro comentário que apareceu aqui foi sobre o músculo. Se não usa, ele cai. Isso eu vou falar amanhã também sobre a questão do envelhecimento vocal, mas já vou dar uma adiantada aqui. Então, realmente, se o músculo da voz, vamos chamar assim, as pregas vocais, não tem um uso muito frequente, a própria cartilagem da laringe, ela vai ficando mais rígida e a gente perde essa elasticidade, a flexibilidade do músculo. Vocês podem ver que tem muito cantor, muito ator, apresentador de televisão, que tem, mesmo com 80, 90 anos, tem uma voz forte. Agora, o que é que eles fizeram durante a vida toda para manter uma voz forte, uma voz audível, sem aquele tremor? Eles fizeram o uso vocal de maneira eficiente. Provavelmente o próprio exercício da profissão e técnicas vocais, porque a maioria deles passa por especialistas de voz, professores de canto, preparadores vocais, fonoaudiólogos, especialistas em voz, eles conseguiram manter a saúde dessa musculatura por muito tempo. Quem pode dar um exemplo aí de uma voz que é madura e bonita? A gente tem vários, né? Vários atores. O apresentador de jornal, o Cid Moreira, né? O clássico da voz do Cid Moreira. Então, isso é muito legal. Quando você faz um bom uso da musculatura, você consegue manter a função dela, que é a voz boa por muito tempo. Um erro que as pessoas fazem quando estão aqui no online e elas percebem que estão com a síndrome do tá me ouvindo, né? Então, tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo, aí aumenta o volume, é gritar. O gritar, ele é muito ruim. Por quê? Porque eu faço uma força muito grande com as pregas vocais e isso gera um estresse e aí isso cansa muito mais rápido. O contrário também é negativo. O contrário é sussurrar. Então eu vou falar baixo, assim, ninguém me ouve, né? E eu não forço a minha voz. Não pode sussurrar também, não fale sussurrando, porque o sussurrar ele também é prejudicial. As pregas vocais, em vez de vibrar, elas vão ter ali um espaço entre elas e não vão poder fazer ela vai mexer de novo, gente. Aqui, desculpa. E se as pregas vocais estão fazendo esse ar na voz, elas não estão trabalhando de maneira efetiva, ou seja, não conseguem transformar o ar todo em som. E isso gera cansaço. Você precisa fazer o quê? Um equilíbrio. Primeira dica que eu dou para vocês aqui é usar um fone de ouvido com um microfone, tá? Viviane, mas você está numa live, você não está falando com ninguém. Ok, mas eu sei que o meu volume da voz ele está sendo muito mais eficiente para vocês por causa disso aqui, por causa do microfone. Hoje eu não trouxe o meu microfone de lapela aqui para o consultório, então eu poderia até usar esse microfone, mas eu não estou usando. Então eu fiz o quê? Uma adaptação com o fone de ouvido. Eu não estou ouvindo o que vocês me falam, mas eu consigo garantir para você uma qualidade melhor da minha voz sem precisar forçar a voz, sem precisar aumentar o volume. Se durante uma apresentação online eu começo a aumentar demais o volume, a falar forte demais, a tendência é que eu passe uma imagem de agressiva, de dura e de querer convencer pelo autoritarismo e não pelo meu conhecimento, pela minha credibilidade. Então, voltando ao que eu falei ali atrás, uma voz firme e clara, ela transmite autoridade, ela transmite credibilidade. Se ela está limpa, ela está com o volume, a entonação variando, fazendo ênfases, usando pausas, você vai potencializar a sua imagem. Por quê? Porque você vai transmitir veracidade enquanto fala. Agora, se tiver algum ruído, uma voz muito fraca, muito rouca ou muito forte, isso vai gerar ruído na comunicação.
E como a voz e a expressão corporal, a expressão facial impacta muito na comunicação, o teu interlocutor, se tiver algum ruído na tua comunicação, o teu interlocutor ele vai instintivamente repelir aquilo que você fala. Então essa forma de falar, ou fraca demais, ou forte demais, ela vai afastar o interlocutor de você. E você vai perder o quê? O ouro da comunicação. Qual que é o ouro da comunicação hoje? A atenção do seu ouvinte. E se você perdeu a atenção dele, a cabeça dele foi para outro lugar, é muito mais difícil de você retomar. Não dizem no empreendedorismo ou no mercado de trabalho que é muito mais difícil treinar um colaborador novo do que capacitar quem já está dentro? Então é a mesma coisa. Se você perder a atenção do seu ouvinte, é muito mais difícil para retomar, para resgatar essa atenção. Então, quais são os 5 sinais? Tudo bem até aqui, gente? Eu vou falando, hein? Qualquer coisa vocês me perguntam. Tem a caixinha aqui embaixo e me perguntem o que vocês tiverem de dúvidas sobre como não perder a voz quando tem que falar por muito tempo. Então eu já falei da água, já vou retomar esse assunto. Já falei da musculatura que precisa ter trabalho específico e exercícios vocais orientados. No workshop da oferta que eu vou falar daqui a pouco para vocês, a gente vai trabalhar com exercícios vocais de aquecimento e desaquecimento, bem legal, para um workshop que eu criei especialmente para comemorar o Dia Mundial da Voz. Então fiquem aí que mais tarde eu falo, e se você quiser já saber de informações, no link da bio eu tenho lá um acesso, é só você clicar que hoje você vai fazer o seu cadastro e vai receber as informações em primeira mão. Então, voltando lá, quais são os 5 sinais que o meu corpo avisa que a minha saúde vocal está com prejuízo? Primeiro sinal é o cansaço. Terminou uma exposição muito longa, terminou uma reunião, terminou uma aula online, você sente cansaço de falar, cansaço na voz. Eu já tive cliente que trabalha o dia todo, online mesmo, aqui no virtual, e chega, desliga o computador e fica cansado, não quer nem falar com a família, não quer nem abrir a porta do quarto ou do home office, onde ela estiver, e não quer falar mais nada. Por quê? Porque está com isso aqui cansado. Então, esse é um dos sinais de que a sua voz está precisando de atenção para a saúde vocal. Se você fica ofegante quando está na reunião online, quando está fazendo uma aula, um treinamento, uma exposição, é porque provavelmente você usou a respiração sem pausas. Você usou uma respiração de modo ineficiente. Então é importante também prestar atenção. Esse é o segundo sinal de que a sua voz não está bacana quando você usa por muito tempo. Outro sinal é se o tom da sua voz chega no final do dia ou no final da exposição muito agudo, ou seja, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Se o tom da voz chega assim muito agudo, muito fino, sabe? Parece que tá tudo aqui, olha meu pescoço como ficou, porque eu cansei. Ou se a voz fica assim, cansada, fraca, rouca, com voz mais grave desse jeito, isso também é um sinal de cansaço, de alteração na sua saúde vocal, tá? O volume da voz, se você também percebe que você só consegue falar por muito tempo, se você tem que aumentar o volume demais, isso também é ruim. Ou se você começa a perder a potência da voz, sabe? Você tenta falar, mas a voz vai ficando fraca. Esses são os 5 sinais de que a sua voz está ali pedindo socorro. Tá bom, Viviane, agora eu já sei quais são os 5 sinais. O que é que eu faço? Vai seguir os 7 passos que eu vou te falar daqui a pouco. Mas a primeira coisa que você vai fazer é, técnica do farol. Qual que é a técnica do farol? Eu já contei aqui para vocês e vou contar de novo porque ela é muito importante. A técnica do farol é basicamente você pensar no amarelo piscante do farol. Como assim? Ok, se eu estou
fazendo as minhas apresentações, as minhas consultorias, as reuniões online. E percebo que a minha voz começa a alterar, uma dor na garganta, a garganta começa a arranhar. O que é que você vai fazer? Pisco amarelo. E aí o que é que você precisa fazer? Parar, beber água. Então, ó, vai lá, bebe água. Fez isso? Continua falando, certo? A técnica do farol eu uso no meu método Voice Fit, tanto com os meus clientes aqui do consultório, como no curso, como no treinamento. Eu faço lá no curso, por quê? Porque as pessoas precisam entender que a voz, ela também é flexibilidade. Quanto mais flexível eu sou, mais tons eu alcanço. E se eu alcanço mais tons, eu consigo fazer mais ênfase. E se eu faço mais ênfase, eu sou melhor compreendido pelo outro. Então vamos pensar numa frase, ó. Por exemplo, eu demorei 15 minutos para chegar até aqui. Vou falar a frase de novo. Eu demorei 15 minutos para chegar até aqui. Não dei ênfase em palavra nenhuma. Agora, se eu consigo colocar o efeito marca-texto em uma dessas palavras, eu demorei 15 minutos para chegar até aqui. Qual foi o efeito que eu fiz com a minha voz? Qual foi a palavra que eu marquei? Por que eu consegui fazer isso? O 15. Por quê? Porque eu deixei a voz mais grave e prolonguei a vogal. Esse é o efeito marca-texto. Dá um peso, não dá? Vocês conseguem perceber que quando eu faço isso com a minha voz, dá uma sensação mais pesada? Agora eu posso dizer também assim, ó. Eu demorei 15 minutos para chegar até aqui. Viram a diferença? Então, se eu faço, eu demorei 15 minutos para chegar até aqui. Eu acelerei a minha voz, fui com o tom para o agudo, articulei um pouco menos, ou seja, os 15 minutos nessa hora não teve tanta importância. Então, se você precisa falar por muito tempo, você precisa fazer as variações na sua voz, precisa modular. Quando você modula, você conecta com o ouvinte e ele vai entender a mensagem que você quer mandar. Além disso, você também cuida da saúde das pregas vocais. Por quê? Porque elas esticam. Viram só? Elas esticam ou elas esticam. Depende do contexto que você tem. Não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que é importante para cada momento. Por isso que quando você cuida da sua voz, você também potencializa a sua imagem. Você consegue transmitir a autoridade quando a sua voz flui com mais confiança. Agora, se você começa a ter prejuízo, perder a voz porque você está usando errado, aí, peraí, tem que ver que a sua imagem também vai ficar prejudicada. Automaticamente o cérebro do teu interlocutor vai dizer assim, está acontecendo algum problema com ele. Ele deve estar ruim da saúde, ela deve estar cansada, ela deve estar com problema. E aí o que você faz? O foco da atenção do teu ouvinte passa para outra coisa e não para o assunto que você estava falando. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui embaixo. Então, gente, quando você cuida da sua voz e a sua voz dura todas as apresentações e reuniões que você tem, você consegue, em primeiro lugar, atuar na prevenção. Por quê? Porque eu liguei o farol amarelo e consigo cuidar da minha saúde vocal. Depois, eu consigo potencializar a minha imagem aqui, a minha presença no virtual. E em terceiro, eu estou fazendo o quê? Me reaprendendo, me reinventando. Eu estou fazendo diferente do que eu fazia antes. Por quê? Porque quando eu olho aqui para essa câmera, para esse buraquinho, eu estou imaginando vocês todos aí na sala da casa de vocês, no carro. Outro dia o Barros, um cantor que é cliente e amigo e cliente, ele estava no carro me assistindo. Então, quando eu vejo essa bolinha aqui, eu vejo vocês, cada um em um lugar.
E é dessa forma que eu consigo me conectar com vocês no virtual. Então, a minha presença nesse quadradinho, ela precisa ser potencializada. E ela vai ser potencializada pelo meu rosto, pelo meu corpo, pela roupa, mas principalmente pela minha voz, pela minha atitude vocal. Então, quando você consegue fluir a sua voz com confiança aqui no digital, você potencializa a sua presença também, certo? Então, falamos dos 5 sinais que você tem que ficar atento para não perder a voz quando fala muito tempo, que é o cansaço, o tom de voz que varia muito, o volume, quando você fica com a voz fraca ou forte demais e quando você perde a potência da voz, certo? Então, e falamos também de 2 coisas que não podem ser feitas, tá? Não é que você, para não perder a voz, então você vai ficar falando baixinho, sussurrado. Isso você deixa para fazer no ouvido da namorada ou do namorado quando estiver lá assistindo Netflix, estiver, né? Deixa só para esses momentos, ou contando uma fofoca. Agora, para aula online, para reunião online, para apresentação, treinamento e consultoria, não pode sussurrar, tá? O tempo todo não é legal, ok? Então vamos lá. Eu tenho uma cliente que me procurou dizendo que ela está ficando ofegante nas lives. Então a gente já viu que esse é um dos sinais de problema na saúde vocal, um problema de uso vocal inadequado. Então o que é que eu faço? Primeiro lugar, se você está ficando ofegante, é porque não está respirando. Então quer dizer que eu estou aqui na live, eu preciso parar e continuar? Não é essa respiração que eu estou falando. Eu lembro muito de um caso que passou na televisão há uns anos atrás, quando houve o acidente entre 2 aviões. Infelizmente morreram 2 de um avião pequeno, e o comandante da aeronáutica naquela época entrou na televisão e filmaram bem de pertinho, pegaram a imagem do comandante, ele falava sobre o espaço aéreo aqui brasileiro e sobre o controle e tudo mais. Enfim, o contexto era esse, né? Ele tinha essa situação de problema, porque os aviões bateram lá na Amazônia, se eu não me engano era o Legacy, não lembro direito o nome do caso em si, mas o que aconteceu? O comandante, ele estava sendo filmado, fizeram um enquadramento bem assim, dessa parte dele aqui, cheio de estrelas, cheio de patentes, né? Se alguém sabe o nome, me conta aí, os patentes. E o que chamava muito atenção? Como ele estava muito nervoso e muito tenso, que dava para ver no rosto dele sério, ele falava de maneira fluida, porém era nítido o nervosismo dele, porque aqui em cima, enquanto ele falava, o peitoral subia e descia. Então isso denota nervosismo. Se você está ficando ofegante nas lives e acha que precisa respirar, não é para fazer com essa respiração superior. O que é que você precisa fazer? Respirar lá embaixo, respirar no diafragma e fazer pequenas pausas. Quando você faz pequenas pausas, você consegue recarregar o seu ar e continuar falando de maneira fluida ainda por muito tempo, certo? E não passa uma imagem negativa. Outra coisa que também a gente precisa prestar atenção. Tá chegando cansada no final do dia, fazendo muita apresentação, como contou aqui o Chiconato, 25 horas de consultoria, mais 10 horas de live, chegou a perder a voz na sexta-feira, provavelmente lá na quarta-feira a voz já estava dando sinais de que não estava boa. Então, se você prestar atenção também na sua qualidade vocal, liga aí o farol amarelo, faz a técnica do farol e presta atenção. A garganta começou a arranhar, o tom de voz começou a alterar. Opa, estou fazendo alguma coisa que não é saudável. Deixa eu cuidar da minha voz, tá? Quais são, então, os 7 passos para você ter uma boa voz, uma voz que te ajude
durante a exposição de fala por muito tempo? Alguém tem aí alguma dica além da água? Olha lá, ó. Uma dica não, alguém tem uma sugestão? Quer chutar aí o que a gente pode fazer? Deixa eu olhar aqui nos comentários. Eu não vou clicar porque quando eu clico sai da tela. Hã? Alguma sugestão aí? Vocês têm aí? Quer chutar? O que a gente pode fazer para ter uma boa voz quando eu preciso falar por muito tempo? Água eu já falei. Então, vamos lá. Quais são os 7 passos que eu preciso seguir para ter uma qualidade vocal boa, que vai me deixar uma voz fluindo com confiança, transmitindo autoridade, transmitindo segurança durante o tempo que eu for falar, seja ele curto, seja ele longo e de preferência para essa situação que a gente está vivendo agora, que é tudo online, muita exposição online, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, iluminação. Cuidem da iluminação do ambiente onde vocês estão. Por quê? Porque um lugar escuro, uma tela que não, um ambiente escuro e uma tela que não consegue transmitir o rosto de vocês, o que vai fazer? Vai afastar, vai desinteressar o teu ouvinte, então o teu interlocutor. Então, quando você estiver fazendo a sua apresentação online, você toma cuidado com a iluminação. Tem o ring light, tem a iluminação ambiente, tem também o abajur, o bom e velho abajur. Se tiver aí na sua casa, faça. Tem pessoas que acabam usando um ambiente mais escuro, mais intimista, mas é porque a situação pede. Aí é diferente. Mas vamos falar de uso vocal constante em reuniões e apresentações, treinamentos e consultorias. Geralmente um ambiente mais claro favorece mais o contato dessa pessoa para prestar atenção naquilo que você está falando, certo? Segundo, câmera. A câmera é muito importante que ela esteja na altura dos seus olhos. Por quê? Porque você vai olhar para o buraquinho da câmera. É muito difícil, é muito esquisito? É. Mas pensa, faz uma analogia. Quando você estava lá no presencial e você fazia suas reuniões, você olhava no olho das pessoas, certo? Então, quando você olha no olho da pessoa, você tem uma qualidade vocal que é muito mais projetada. E fora que a postura também fica melhor. Tem gente que faz a live com o celular aqui, ó. E aí, oi pessoal, tudo bem? Aí o que acontece, ó? Restringir o movimento da minha laringe. E se você faz muito para cima, assim, ó, o pescoço já levanta. Aí olha como a minha voz fica mais aguda, vocês estão vendo? Então o ideal é que você faça, olha, agora vamos acertar a posição de novo. Sem aparecer o micro-ondas lá atrás. O ideal é que esteja na altura dos olhos. Para ficar 10, eu teria hoje que estar com essa câmera um tiquinho mais alta, assim. Mas aí eu não gostei do cenário. Então eu abaixei e deixei a minha postura, mas eu estou olhando para a câmera quando falo com vocês. Então façam esses ajustes antes de começar, porque você vai trabalhar com essa questão toda de enquadramento e do fundo e da iluminação antes da live, né? E não antes da apresentação ou da reunião. Se você está usando notebook, tem os suportes. Tem suporte bem baratinho para vender e tem suporte que é de graça. Caixa de sapato, livros, brinquedo, é só apoiar. Usa o que tiver, eu estou usando uma bandeja de madeira que está me ajudando aqui a elevar um pouquinho mais a altura da câmera do celular, tá? Então, quando você olha para frente, quando você olha para a câmera, a sua voz vai para onde o seu olho vai. Se você, por exemplo,
está numa reunião presencial, numa apresentação presencial, e você olha para baixo, a tua voz vai para baixo também. E aí o que acontece? Você perde projeção, você perde energia da voz, e aí a sua voz fica fraca e não consegue transmitir aquilo que você quer. Então, o que a pessoa faz instintivamente? Está olhando para baixo, começa a falar mais forte assim para a voz poder alcançar. Isso é ruim, é um ajuste que vai machucar a sua garganta, vai prejudicar a sua voz. Então, lembra disso, para onde você olha é para onde vai a sua voz. Ah, mas tem muitas pessoas na minha tela, na tela do Zoom, por exemplo. Ok, olha para a câmera, tá? Olha para lá, porque senão você vai passar a reunião assim, ó. Isso. Aí você está olhando para quem? Como é que os outros vão saber que você está olhando para quem está para baixo? Então, olha para a câmera. Imagina que a câmera é só um meio para chegar na pessoa que está sentadinha lá na cadeira dela, no sofá e no lugar dela, certo? Então, iluminação e câmera. Terceiro passo, postura. Na semana passada, eu atendi um cliente de consultoria e ele me dizendo que muitas vezes as pessoas não prestam atenção no que ele fala durante a reunião. E durante a consultoria, eu pude perceber que ele fica assim. E se ele fica assim, quando chega a vez dele falar, ele não muda de postura, ele continua assim. Então, vamos fazer um teste? Agora, vocês topam? Porque é assim, eu gosto muito de treino, né? Vocês podem ver pelo nome da Voice Fit. Voice Fit é ajuste da voz, é treino, é prática. Então, vamos fazer um treino. Eu gosto de botar todo mundo para trabalhar. Vamos fazer um treino, ó. Encosta aí onde vocês estão. Agora conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a qualidade vocal que sai? Sai com energia? Sai com vigor? Dá para transmitir credibilidade, segurança e confiança? Sim. Agora arruma a postura e conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? Quando você arruma a sua postura, você já automaticamente ajusta a imagem que você quer que o outro tenha de você. Você tem controle sobre a sua comunicação enquanto ela está com você. A partir do momento que você falou, olhou, fez um gesto, vai da interpretação de cada um. Então, se você quer que a pessoa tenha a melhor interpretação de você, faça a melhor atitude comunicativa. Comece pela postura. Além do que, fisiologicamente, quando você arruma sua postura, os pulmões conseguem trabalhar com mais efetividade. Ou seja, lembra daquela cliente lá que ficava ofegante quando estava na live? Será que a postura dela era retinha e favorecia a entrada e a saída do ar? Então, olha o benefício da postura. Quando eu arrumo minha postura para falar aqui no virtual, e no presencial também, lógico, eu consigo não só melhorar a parte orgânica da voz, a produção mecânica da voz, como a imagem que eu quero que o outro tenha de mim. E fica aí uma pergunta. Quantas oportunidades será que você perdeu porque a tua postura não te favorecia? Quantas chances de você se conectar com uma pessoa você não perdeu porque você estava despreocupado, sendo displicente? Então, essa o interesse, esse é o pulo do gato. Se você quer que o outro preste atenção em você, use a voz ao seu favor, que é o nome desse programa. Use a voz ao seu favor. Ajuste a sua postura, ajuste, olhe nos olhos, ajuste a tua articulação, a sua dicção. E todo o resto é como um efeito dominó, e todo o resto vai ficando bom. Opa, falhou alguma coisa? Farol.
presta atenção, volta e continua a falar, ok? Então falamos de iluminação, falamos de câmera, falamos de postura, já pincelei agora há pouco um pouquinho do microfone, mas eu vou voltar nesse assunto. Eu insisto para que vocês, na reunião online, usem o fone de ouvido, usem o microfone. Se for para tirar um 10, para ficar redondo, usa o headset, tá? Para quem precisa fazer reuniões por muito mais tempo, usa o headset com o microfone. Por quê? Porque o som do computador, ele muitas vezes capta ruídos do ambiente. E vai captar a ventoinha, eu tenho esse problema com o meu computador. Ele capta o som da ventoinha, ele capta o poc, 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 poc que fica fazendo, sei lá por que meu computador faz esse barulho, deve ter um ratinho lá dentro. Se você deixa só com o microfone do computador, ele capta o ruído do ambiente, da sala do lado. E fora que daí, você usando o microfone do fone de ouvido ou do headset ou o próprio microfone, para quem vai fazer aí um vídeo para o YouTube ou para gravar o seu podcast, a qualidade do som fica muito mais interessante. E se eu falo gritando, imagina como é que isso chega no ouvido de quem está com fone de ouvido aí do outro lado da telinha. Então, pensa aí, usa o microfone com parcimônia, evita colocar o microfone, eu vou fazer aqui, ó, porque senão fica fazendo assim, ó, vocês vão captando, parece que eu tô berrando no ouvido de vocês. Então o microfone, quando eu tô com aquele que é de pedestal, de 40 centímetros distante da boca, para também não pegar ruído e esse ar, e quando você tiver com o headset também, tá? Usa o microfone um pouquinho distante da boca para não ficar pegando ruído do ar e da pronúncia das palavras. E evita ao máximo usar o som do notebook, do laptop, porque fica pegando ruído ambiente, ok? O efeito negativo do uso do headset ou do fone de ouvido é que você perde a referência do teu próprio volume da voz. E isso daí requer muita atenção, porque se você acha que você está com o ouvido tampado e por isso não se escuta e começa a gritar, a falar mais forte para poder se ouvir, forçou a garganta. Se força a garganta, gera cansaço. Se gera cansaço, perco a potência da voz. Se eu perco a potência da voz, ela fica muito fraca. E se ela fica muito fraca, ruído na comunicação. Se eu tenho ruído na comunicação, meu interlocutor não presta atenção. Tá? Então, volta e toma cuidado só quando estiver usando o fone de ouvido para não perder o referencial do teu próprio volume de voz. Ok? Então, iluminação, câmera, postura, fones de ouvido, cuidado com o ruído do ambiente. Às vezes tem um barulho do lado, na sala do lado, tem música, tem ruído de caminhão. Não queira com a sua voz sobrepor os ruídos. Por quê? Porque instintivamente muita gente começa a gritar, falar forte demais para poder suprimir o ruído externo. Bobagem, você só vai ficar mais cansado, só vai forçar mais a sua voz. Então, evita prestar atenção nos ruídos, por isso que usar o fone de ouvido é bacana, e não queira, com o volume da sua voz, fazer com que o ruído diminua, porque não vai acontecer. Então, é muito melhor tomar atenção, prestar atenção aqui no conteúdo. É por isso que o professor e professora, alguns professores e algumas professoras têm problemas vocais, porque o ruído do ambiente escolar é muito forte e ele acaba gritando para poder ser ouvido pelas crianças e se ouvir também, e isso gera muito mais problemas vocais, tá? Mas dá para melhorar, dá para ajustar. Beber água, também já falamos, por quê? Porque vai lavar as cordas vocais? Não. Vai hidratar o organismo, tá? E você vai conseguir engolir a saliva, ela vai ficar mais fluida e você não vai precisar, falando em água,
E você não vai precisar ficar fazendo o famoso para limpar a garganta, que é muito ruim para a voz, tá? 7º passo para você falar sem perder a voz, falar por muito tempo sem perder a voz. Quando você estiver falando e compartilhando a tela, muito, muito, muito cuidado para não fazer um erro que a gente já quase não cometia mais quando estava em apresentações pessoais, que é ler o que está escrito. Se você fez um slide, no slide tem 4 frases. As pessoas estão lendo, está na tela delas. Por que é que você vai narrar aquilo que está escrito? É desgaste vocal. Vocês estão se imaginando aí? Vocês estão se vendo em alguma reunião em que a pessoa compartilhou a tela e começou a ler, falar em voz alta tudo que está escrito? Para quê? Bobagem, né? Se está lá na tela, não precisa comentar em voz alta. Vai fazer o quê? Quer dizer, narrar em voz alta. Vai fazer o quê? Comentários importantes em cima do texto. Mas a gente também sabe que muito texto na tela faz com que o ouvinte preste mais atenção no texto do que em quem está falando. Então, grandes apresentadores, por exemplo, vocês podem dar um Google e colocar nas apresentações do Steve Jobs, ele praticamente não tem texto nas telas dele, é só a foto ou só o vídeo. O que é mais importante? A foto, o vídeo ou o conteúdo do que ele está falando? Então a gente vai aprendendo aí com esses grandes oradores a usar os recursos ao nosso favor. E aí você também acaba poupando um pouquinho a sua voz, mas poupando de maneira certa. E um passo bônus aí para vocês. Pode ser o passo número 8? Pode, mas eu gosto dele como sendo bônus. Situações de estresse. Quem é que não fica estressado de vez em quando? Às vezes, sempre já não é legal. Mas quem é que não fica estressado de vez em quando, ou quando é pego de surpresa, ou por causa de uma notícia que recebeu, ou nas próprias negociações durante a apresentação, a reunião, né? O que o estresse faz? O estresse, ele enrijece a musculatura. E se ele enrijece a laringe, ele enrijece os músculos das cordas vocais. E aí você acaba ficando com a voz mais dura, a voz mais presa. E se você insiste em falar enquanto está com a voz dura e presa, vai acontecer o quê? Cansaço. Vai perder potência, vai perder energia na voz. Então, percebeu que estressou, percebeu que prendeu a voz aqui, o que você precisa fazer? Postura, respira, bebe água. Nesse meio tempo, já oxigenou o cérebro, já coordenou as ideias, e aí a sua voz não sai tão prejudicada como quando a gente fica estressado e fala forte, fala com dor aqui, tá? Então, pessoal, até agora a gente viu os 5 sinais que prejudicam a voz, que são sinais de prejuízo na voz, que é o cansaço, a alteração de tom, alteração de volume, a perda da potência e ficar ofegante. E vimos aqui os 7 passos para você mandar bem e conseguir falar sem perder a voz quando fala por muito tempo. Então, se vocês têm alguma dúvida, faz a pergunta aqui para mim. Amanhã eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas sobre mitos e verdades da voz. Então eu vou lançar aqui para vocês. O Chiconato já falou agora há pouco, água gelada faz bem ou faz mal? É mito ou verdade? Essa é uma das coisas. Vocês têm curiosidade? Vocês têm alguma pergunta? Ai, eu não vou falar para não dar spoiler. Hoje minha filha perguntou, mamãe, o que é spoiler? Aí eu expliquei, falei, é quando alguém faz a fofoca, conta o final do filme antes da hora. Vocês gostaram das dicas? Qual dessas dicas fez mais sentido para você? O que você já fazia em reuniões presenciais que deixou de fazer aqui nas reuniões virtuais?
Ou o contrário, o que é que você faz que não te favorece nem na reunião presencial, nem na reunião virtual? Vocês já tinham parado para pensar que a gente pode, quando cuida da nossa voz, a gente pode não só cuidar da voz na parte da saúde, mas também na nossa imagem? Vocês já pensaram na voz como um veículo para potencializar a sua presença aqui no virtual? Para potencializar a sua presença no evento presencial, seja ele qual for? Se vocês não pensaram, fica aí a dica para vocês prestarem atenção e começarem a usar a voz de vocês ao seu favor. Por quê? Quando você fala com confiança, quando a sua voz flui, não tem ruído na comunicação, você se conecta com as pessoas, você vende as suas ideias, você dá a sua opinião, você é ouvido e você consegue se sentir mais seguro. E vem aí um efeito que eu chamo de ciclo virtuoso. Você percebe que a pessoa se conecta com você, você se sente mais confiante e você fala novamente. E assim vai acontecendo um ciclo virtuoso da comunicação, onde os dois lados saem ganhando. Ganha-ganha é bem melhor. E o que é que eu ganho com isso na minha vida pessoal? Melhores relacionamentos. O que é que eu ganho na minha vida profissional? Melhores resultados. Então, se eu tenho uma voz que flui, eu alavanco os resultados. Se eu sou um profissional liberal, por exemplo, eu consigo com que o meu cliente me ouça, entenda o meu ponto de vista e compre a minha ideia, compre o meu serviço, compre o meu produto de maneira muito mais tranquila e verdadeira, porque isso é importante, porque a voz também é a nossa identidade, certo? Assim como a nossa impressão digital, a nossa voz também é nossa identidade. A voz carrega vários fatores que nos identificam. Então, olha o poder que tem a voz na comunicação. E eu tenho, gente, um recadinho especial para vocês que ficaram comigo até agora e para quem estiver assistindo a reprise depois. Saibam que dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. Lá no começo da live eu expliquei que esse dia nasceu para mostrar para as pessoas que uma voz rouca não é charmosa. Uma voz rouca é sinal de que tem algum prejuízo, alguma coisa que está acontecendo. E se a gente pode trabalhar na prevenção, muito melhor. Se eu posso trabalhar como a expressão da minha voz, como a minha identidade, a minha imagem vocal, melhor ainda. Então, eu fiz quero mostrar para vocês, quero contar para vocês que eu fiz uma atividade muito especial. Eu fiz justamente pensando nisso, na qualidade da voz para potencializar a imagem de vocês e a presença virtual. Eu vou fazer um workshop de expressividade vocal, ele chama Destaque Sua Voz. Então, se você quer mais informações para usar a sua qualidade vocal, a saber exatamente quando colocar aquela pausa para impressionar, ou aumentar o volume, ou fazer uma voz mais prolongada, para fazer com que a conexão com o seu cliente, o seu interlocutor, o seu aluno seja muito mais eficiente, esse workshop foi feito para você. Se você quer gravar um podcast, quer gravar vídeos que sejam mais atrativos, mais encantadores, você precisa com que a sua voz seja mais encantadora e mais atrativa. E como é que você faz isso? Treinando. Então esse workshop, ele é totalmente prático. Eu preciso de prática, eu preciso de treino. Isso para mim só faz sentido quando a pessoa consegue treinar e perceber na própria voz essas nuances, as entonações e que o efeito que uma pequena pausa, como a que eu fiz agora, ou uma pequena vírgula dá na mensagem que eu quero mandar. Só que se eu fizer uma pausa inadequada, fizer um tom de voz inadequado, isso vai chamar muito mais atenção e pode até repelir o meu interlocutor. E a ideia é que você atraia o seu cliente quando você quiser. Atraia o seu interlocutor, atraia a sua audiência.
Então, para isso, você precisa ter aí uma voz com, como a gente falou, com a musculatura flexível e fortalecida. E é isso que eu vou abordar. Para quem quer deixar de ter uma voz chata, uma voz monótona, uma voz que não atrai, na vida pessoal, a voz é muito legal, você conecta, mas vem aqui para os vídeos, fica falso, fica um pouco natural, fica robotizado. Então, se você quer melhorar isso, quer potencializar a sua expressividade da voz e, consequentemente, valorizar a tua imagem aqui no virtual, esse workshop foi feito para você. Então, como é que você faz para ter as dicas e saber quando que vai acontecer? É só entrar lá na minha bio, tem o link que vocês vão receber as informações. Essa semana estão saindo aí quentinhas as informações sobre o workshop Destaque a Sua Voz. Então, ele foi feito para quem precisa melhorar a sua expressividade vocal nas gravações de vídeo, nas aulas online, nos treinamentos e nas consultorias, para quem está cansado de ouvir que a voz é chata, que a voz é monótona, que não conecta, certo? E lembrando então que o link está na bio, é só você se inscrever e aí você vai receber as informações do workshop. Ah, Viviane, eu também posso ver as suas informações aonde? No Telegram. O Telegram tem um canal chamado Viviane Gilg, e lá eu passo algumas informações exclusivas, alguns áudios interessantes que fazem com que quem está preocupado com a sua imagem precisa melhorar a sua voz, a sua postura, a sua atitude comunicativa, faz você refletir e conectar muito mais rápido aí, usar a sua voz ao seu favor. Então é só entrar lá no Telegram, é facinho, é só ter o aplicativo aí no celular. Dá para acessar pela web também, e depois que você fez a conta, lógico, e lá no canal você se inscreve e vai receber informações exclusivas. Amanhã a gente vai ter a live de mitos e verdades sobre o que é bom e o que é ruim para a voz. Então, se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta, manda para mim aqui, pode ser por aqui ou pode ser lá no Story, tá bom? E, gente, então, o link tá na bio, tem o canal no Telegram. Eu estou sempre aqui fazendo o aulão e trazendo entrevistados. Se vocês tiverem vontade de saber sobre mais algum tema, curiosidade, me pergunta. Tudo que tiver a ver com voz e comunicação, eu quero trazer aqui para vocês as informações, não só as mais quentes, mas as que têm base científica, porque faz parte da minha especialização trazer ciência para vocês. Então, os dados científicos traduzidos aqui para a nossa realidade, para fazer mais sentido e deixar vocês com uma imagem e com uma voz fluida, com confiança, para que vocês sejam autoridade na comunicação de vocês. É para isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui, é por vocês. Então, tiver dúvida, sugestão, curiosidade, me manda que eu trago aqui para vocês para responder. Então, um beijo grande, espero vocês amanhã na live de perguntas e respostas. Um beijo e até mais, e muito obrigada por terem ficado até aqui, até agora. E manda coração, que eu adoro coração, se vocês puderem. Eu gosto de coração, ver ele subindo aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo ouro que vocês me deram, que é a atenção de vocês. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.